Oi, oi, gente! Espero que vocês estejam muito bem. E se você é novo ou nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Bárbara e seja bem-vindo ao canal. E o vídeo de hoje é mais um vloguinho de leitura, que eu nem tava querendo fazer, confesso, mas comecei uma maratona de leitura. Inclusive, o vídeo da maratona já tá aqui no canal, então vou deixar linkado nos cards, tá? Em algum canto aqui que eu nunca lembro onde é, pra depois desse vlog de leitura vocês irem lá conferir, combinado? Então, o vlog de leitura de hoje é A Culpa Era das Estrelas, do John Green. Assim, não sei nem muito o que falar a respeito dessa história, porque, tipo assim, quem é das antigas sabe muito bem do que se trata. Ou se não viu, não leu o livro, assistiu o filme. Se você não assistiu e nem leu, provavelmente já ouviu falar. Mas é basicamente um romance entre adolescentes que estão passando ali por sua fase terminal, digamos assim. Eu realmente não sei como definir essa história, infelizmente, porque eu tenho um apego muito grande. Eu não sei se é apego emocional que fala, mas essa história marcou um momento muito específico na minha vida. Então eu tenho um carinho muito grande, apesar de que não é uma história super extraordinária, melhor livro já escrito, sabe? Mas eu gosto, sabe? Dentro das peculiaridades dessa história, apesar de ser uma história triste, eu gosto muito dela e eu decidi fazer um vloguinho de leitura. Esse vídeo eu tô começando dia 10 de outubro, 6h50 da manhã. E eu pretendo ler ele em 4 dias, porque como eu falei, ao mesmo tempo que eu tô gravando esse vlog de leitura, eu tô gravando uma maratona de leitura. Então, daqui a pouquinho eu começo minha live, que eu faço lives de foco e produtividade lá na Twitch, a partir das 7 da manhã, durante a semana. Eu tenho 10 minutos para iniciar minha live e vou vim dar início a esse vlog de leitura. Eu não tenho um horário específico, porque eu tenho um estudo, trabalho, afazeres, e sempre quando eu tiver um tempinho livre eu vou sentar, ler o livro e venho atualizar vocês, combinado? Gente, a cachorrada lá fora, uma hora dessa da manhã, sabe? Sobre as marcações, o código de cores, eu já li esse livro antes, tá? Então as primeiras marcações que eu fiz foi nesses post-its mais grossinhos. Só que nessa releitura, se bem que eu já li e reli, eu vou reler de novo. Nessa releitura eu escolhi novas cores. Então, rosa vai ser pro casal. Um tom mais clarinho, tipo do tom da minha blusa, vai ser pra Hazel. O verde vai ser pro Gus. O branco vai ser para outros, de coisas que eu quero marcar, mas que não se encaixa em nenhuma dessas outras categorias. Azul para o enredo e laranja para quotes. Então, todas essas cores combinam com a capa ou que tem a ver com a história, tá? E, sem mais enrolações, vamos começar mais um vloguinho de leitura aqui no canal. Oi, oi, vloguinho. Dia seguinte por aqui, sábado, 11 de outubro, 6h35 da manhã. Vim atualizar vocês a respeito da história, porque ontem eu não acabei falando quase nada, porque ao mesmo tempo eu tô gravando maratona de leitura, então eu acabava atualizando outro vídeo, deixando vocês aqui um pouquinho de lado. Mas falando sobre a fluidez da leitura, no início foi um pouco difícil,
ler de uma forma um pouco mais rapidinha, sabe? Que eu tava para o meu ritmo de leitura, começou a gagueira já. Para o meu ritmo de leitura, eu tava lendo muito devagar do que eu costumo ler. Mas é porque eu tava lendo e ao mesmo tempo resolvendo algumas coisas da vida adulta. E nos outros focos que eu fui fazendo foi que eu fui me concentrando, sabe, de fato, 100% na leitura e fluiu muito mais. E o que dificulta também a sensação de que eu tô lendo muito é que os capítulos desse livro são muito grandes. Eu li 107 páginas e agora que eu tô no capítulo 8. Só que essa questão do capítulo ser grande, acredito que é muito pessoal de cada leitor. E de gosto também. Tem leitor que gosta de capítulos longos e eu sou do time de que não gosta de capítulos longos, porque dá a sensação de que a leitura não tá indo pra frente, sabe? Você lê e quando vai ver, leu 2 capítulos. Aí dá uma certa frustração, pelo menos pra mim. Mas estou muito contente com a história. Tem sido um reencontro muito bom com A Culpa é das Estrelas. E eu tenho a mesma sensação de antes, apesar de que agora eu tenho um ponto de vista de uma pessoa adulta, levando em conta que eu conheci essa história quando eu tinha 15, 16 anos, por aí. Então já faz uns bons 10 anos que eu tive o meu primeiro contato com A Culpa é das Estrelas. A respeito da história, a gente vê pelo ponto de vista da Hazel, que é a protagonista. Então já no comecinho ela fala um pouquinho sobre um pouco antes dela completar 17 anos, que no livro, a Hazel tem 16 anos e o Augustus Waters tem 17 anos. Ele é só um ano mais velho do que ela. Então a gente conhece um pouquinho sobre ela, de como ela tem se sentido, como os pais, né, têm visto ela nessa fase da vida dela, diante as coisas que ela tem passado durante anos. A gente sabe também a respeito, um pouquinho mais pra frente, mas ainda nesse assunto da Hazel, a gente sabe um pouquinho sobre a saúde dela, o que ela tem, qual o tipo de câncer que ela tem, quando que desencadeou. O autor fala também a respeito dos tratamentos, de que ela passou, que não deu certo e o que ela tá fazendo agora, o tipo de tratamento para o câncer que ela tem. O que mais? E na página 29 em específico, ela conta direitinho a história dela com o câncer, basicamente. A gente também, já no começo, conhece o Augustus Waters, porque eles se conhecem no grupo de apoio, no qual o Isaac, que é o amigo do Gus, convida ele para ir para esse grupo de apoio. Uma vez por semana ela vai para esse grupo de apoio. Por obrigação, ela vai mais pelos pais dela do que por ela mesma, porque ela não suporta. Porém, em uma dessas idas ao grupo de apoio, ela acaba conhecendo o Augustus e de cara já rola ali uma paixão à primeira vista. E o Augustus, eu acho ele um cara muito extrovertido, engraçado e fala o que dá na telha, só que sem ser ofensivo, sabe? Não é aquele tipo de pessoa que usa de má educação para falar que tem personalidade forte. No caso, a personalidade do Augustus é muito extrovertida e espontânea e ele só tem 17 anos, então ele ainda está na fase da adolescência. E todos nós sabemos que os homens demoram um pouco mais até chegar à maturidade, sabe? Então eu gosto muito dele ser muito sincero, verdadeiro e falar o que dá na telha. Então é muito engraçado ver essa parte e com calma. Tem algumas diferenças aqui também no livro, como por exemplo, no livro a Hazel ela vai para a faculdade, ela tem melhores amigos, sai com os amigos, diferente do filme que a gente não vê isso. Mas ok, nada a reclamar também, até porque a adaptação é uma adaptação e não uma cópia fiel ao livro. E eu percebi também que tem muitas falas iguais, idênticas ao filme, gente. Principalmente a parte em que o Augustus Waters vai se apresentar lá no grupo de apoio e o Patrick, que é o responsável por esse grupo de apoio, ele até pergunta pro Augustus quais os medos que o Augustus tem, né? E ele vai e fala que ele tem medo de ser esquecido
E a Hazel vai e fala aquela frase dela, pra quem já assistiu o filme, leu o livro, muito conhecido dela, sobre que vai chegar um dia em que todos vamos estar mortos e ninguém vai lembrar da gente, ninguém nem vai lembrar das pessoas mais influentes que já existiu, como Aristóteles e Cleópatra, digamos assim, quanto mais de você, que é um ser tão insignificante. Então vai chegar um momento em que sim, você vai ser esquecido. Então tem muitas falas muito parecidas com a do filme, tipo assim, idêntica. E eu acho que é isso a respeito da história, sem falar da questão... Sem falar da questão não, tô... Gente, calma, 6h30 da manhã, tô tentando raciocinar. O que é que eu tava falando, meu Deus? Então a gente vai ver o desenvolvimento dessa amizade entre eles se conhecendo, como que funciona, a dinâmica deles, os acontecimentos também. E tem uma coisa muito interessante, é a questão dos gostos deles. Eles são muito opostos um do outro, digamos assim. Então eles acabam trocando livros ali. O Augustus dá O Preço do Alvorecer para Hazel ler, que é um videogame favorito dele, é uma história que ele ama. E a Hazel, em troca, recomenda Uma Aflição Imperial, que é o livro favorito da vida da Hazel. E acho interessante que no livro tudo é fictício, só que parece muito real, dá vontade de você abrir o Google e pesquisar, sabe? Essas histórias, só que é tudo ficção. O que é estranho, mas eu amo isso, porque dá uma sensação de que é real, sabe? E tá num momento muito especial do livro, no qual o Augustus faz algo muito grandioso pela Hazel. Então, por enquanto, eu vou me limitar a esses comentários. Então, quando eu sentir necessidade, eu volto aqui para atualizar esse vlog de leitura. Agora são 6h43 da manhã. Falei por 10 minutos. Então, agora eu vou dar uma organizada aqui na minha mesa, iniciar o OBS para começar a live de hoje, 7 horas. Vou fazer um café, o meu devocional, para daí depois eu dar continuidade à leitura. E daqui uns minutinhos eu volto para conversar com vocês sobre o andamento da leitura de A Culpa é das Estrelas do John Green no segundo dia de leitura, lendo A Culpa é das Estrelas. Buenos dias! Vim atualizar o vloginho de leitura. Hoje é domingo, dia 12 de outubro, 8h01 da manhã. Ontem eu não consegui vir atualizar vocês, porque eu tava em live, ao mesmo tempo minha irmã veio pra cá, aí eu fazia sprint de um pouquinho de leitura, um pouquinho de passar um tempo com a minha irmã. E o meu vizinho ontem passou o dia inteiro com som alto e acabava atrapalhando também, sabe? Gravar pra vocês, porque ia sair muito a música no vídeo e eu não tenho microfone. Então eu acabei nem gravando, só alguns takes dos sprints que eu fiz mesmo, de alguns momentinhos da leitura. Então antes de iniciar, de dar continuidade na verdade, à leitura, eu vou atualizar vocês do que eu tô achando. Perdão também pela carinha de sono, mas é porque eu acordei 1 hora atrás, tomei um banho e me arrumei pra minha reunião, que começa daqui a pouco. Eu esqueci de comentar um fator que tem no livro e não tem no filme, que o Augustus, o Gus, ele tem uma ex-namorada que ela acabou falecendo devido a um tumor no cérebro que ela tinha. E se vocês forem ler, vocês vão descobrir, né, como que aconteceu esse relacionamento dele. Só que a Hazel acaba indo pesquisar, né, sobre ela, sobre essa menina que ela ficou com as coisas ali na cabeça. E ela percebeu que é muito parecida com a Caroline em alguns aspectos. Caroline é a ex-namorada do Gus. E ela fica com isso cutucando, sabe, atrás da orelha dela. E tipo assim, nossa, será que o Gus tá comigo? Porque de alguma forma eu lembro a ex dele. E essa parte do livro tem trago? Essa palavra tá certa? Tem trago? Tem me feito ter, não sei como falar, gente, pensamentos e sentimentos a respeito disso, um tanto quanto conflitantes. Eu realmente não lembrava
não lembrava de jeito nenhum dessa parte do livro, sendo que eu já li e reli esse livro. Eu acho que o meu cérebro decidiu excluir essa informação da minha cabeça justamente pela forma que eu tô me sentindo. É um tanto conflitante porque eu passei um pouquinho por isso, sabe? Na vida real, tipo, na minha vida, dessa situação, tipo assim, um ex ter falecido e eu lembrar essa pessoa. E eu descobri depois. E é um sentimento muito conflitante, porque você fica naquela sensação de tipo assim, nossa, será que essa pessoa tá comigo porque gosta de mim, de quem eu sou, da minha companhia? Ou essa pessoa tá comigo pelo simples fato de eu lembrar a ex, sabe, que infelizmente faleceu? É um sentimento muito conflitante. Eu me identifiquei um pouquinho com a Hazel porque ela não sente raiva, ela não sente muita coisa em relação a isso, mas é um sentimento que fica ali dentro dela, sabe? Remoendo no coração, na mente. Esse conflito de sentimentos. Eu me sinto da mesma forma que ela, tipo, eu não sinto raiva, tristeza, tipo, só é um sentimento tanto quanto esquisito, muito esquisito. Isso já passou, já tem uns anos, só que fica ali na mente, sabe? O sentimento, e eu entendo muito ela. E ela não fica chateada, mas tem um momento em que surge a oportunidade dela perguntar pro Gus o que aconteceu, como que era o relacionamento do Gus com essa Caroline, com a ex dele. Então, a gente vê um pouquinho, né? Tanto o lado da Hazel quanto do Gus. A gente vê pelo lado da Hazel porque o livro é narrado por ela, mas tudo que ela sabe sobre a Caroline, ela pesquisou. E o Gus também contou pra ela, sem esconder nada, ele é muito aberto. E ele até falou, tipo assim, de quando ele viu ela pela primeira vez, lá no grupo de apoio, quando o Gus viu a Hazel, ele se sentiu como se estivesse vendo um fantasma da ex-namorada dele, só que ele não se sentiu contente com isso. Só que ele não tá com ela... Eles não estão namorando oficialmente, tá? Mas claramente eles estão gostando um do outro. Ele não tá com ela porque ela lembra a ex dele, sabe? E ele comentou sobre como que era esse relacionamento, era um tanto quanto difícil para as pessoas que estavam acompanhando a Caroline nesse processo dela de ter um tumor no cérebro que alterou completamente ela, mudou completamente como pessoa. Era tipo um efeito colateral de se ter um tumor no cérebro. Efeito colateral, usei esse termo certo? Acho que não. E eu queria deixar no vlog registrado esse momento que tá me dando um sentimento muito conflitante, sabe? E eu tô me sentindo muito triste em relação à história. Sempre quando eu assisti os filmes e lia e relia esse livro, eu nunca me senti com um pesar tão grande, sabe? Só em falar eu quero me emocionar. Porque é uma história triste, sabe? São jovens que estão passando por esse tipo de situação, de que sabe que tá com doença terminal e pode morrer a qualquer momento. Inclusive a Hazel entrou em crise porque o pulmão dela fica acumulando líquido, então ela tem que passar por procedimento de tratamento. E são jovens que simplesmente só querem viver a vida. Eu quero chorar. São jovens que só queriam viver a vida, aproveitar a vida e são muito limitados quanto a isso, sabe? E eu nunca vi essa história com tanto pesar. Eu acho que eu sempre via como uma forma de me apegar ao momento passado em que eu conheci essa história, de ter lembranças dos momentos em que eu vivi quando eu conheci essa história, de quando eu literalmente assistia todos os dias esse filme. E agora, prestando atenção na história, eu fico tipo, nossa, cara, que chato, sabe? Só que eu começo a pensar na vida real também. Não só em quem tem doenças terminais, problemas de saúde muito graves. Só que a vida em si é muito breve, sabe? E eu fico, cara, aquele momento que bate assim, você fica, nossa, a vida é um sopro. Ainda mais que ontem eu vi a notícia de uma pessoa que infelizmente faleceu por afogamento. Eu não conhecia diretamente, mas a minha irmã conhecia. E eu fiquei com aquilo dentro de mim, sabe? Pensando na família, na namorada do rapaz que infelizmente faleceu, sabe? Como que eles estão se sentindo agora? Então,
A Culpa das Estrelas agora tá me dando uma sensação muito ruim de pensar a respeito da morte, sabe? Sei lá, é muito esquisito. Tô começando a ver esse livro com outros olhos, então eu queria deixar registrado esse momento, sabe? Que aconteceu isso, de... da Hazel lembra muito a ex do Gus, e é muito estranho, porque, pra mim, no caso, porque a ex do Gus faleceu há um ano e meio. E tipo assim, ele já tá super apaixonado pela Hazel. Como que isso pode acontecer, sabe? Tudo bem que ele é jovem, ele tem 17 anos e ele fala a respeito disso. Não especificamente sobre isso, né? Mas do sentimento que ele tem, até que eu entendi um pouco além de raciocínio dele. E nessa questão de, tipo assim, viver a vida da melhor forma possível e não se privar as suas vontades e prazeres, sabe? Deixa eu ver se eu acho a fala aqui. Eu entendi um pouco além de raciocínio dele, só que essa questão tem me... Não sei se incômodo é a palavra certa, mas... não sei como explicar, sinceramente. E ele... Porque ele se declara pra Hazel e fala que tá apaixonado por ela, né? E a Hazel não quer que eles tenham um relacionamento, porque ela quer o mínimo de danos possíveis quando chegar o dia dela falecer. E ela pensa muito nisso quando ela tá pesquisando sobre a Caroline, das pessoas que sentem a falta dela. Então, quanto menos laços ela ter, menos pessoas vão sentir saudade, vão sofrer com a morte dela. E por isso, por mais que ela esteja gostando do Gus, ela não quer entrar em um relacionamento por conta disso, ela não quer fazer ele sofrer. Principalmente porque ele já passou por isso. E ele se declara pra ela, diz que tá apaixonado por ela, e ele fala de que não quer se negar ao simples prazer de compartilhar algo verdadeiro. Então eu entendo o pensamento dele, sabe? O que eu levo em conta também porque o meu pensamento é um pensamento cristão a respeito de relacionamento e tudo relacionado a isso, relacionamento amoroso especificamente. Então tem algumas coisas que entram em conflito, sabe? Pelo fato das minhas crenças e tudo mais. E acho que eu encerro esse assunto em específico por aqui. Eu realmente só queria deixar registrado mesmo, porque esse canal é simplesmente um grande diário digital pra mim. Não só da minha vida, mas também das minhas leituras. E lá no futuro, quando eu quiser rever meus vídeos, revisitar sentimentos, eu vou ter eles registrados aqui. Sejam eles bons ou ruins. Não que as coisas necessariamente ou tem que ser boa ou tem que ser ruim. Eu tenho que parar de pensar dessa forma, né? Ou é bom ou é ruim. Mas deixar registrado, sabe, o que eu tenho sentido e compartilhar com vocês também o sentimento. Ontem eu li bastante, eu li da página 118 até a 161. Eu fiz 3 sprints ontem durante a live. Hoje eu vou conseguir ler só depois da minha reunião, depois do almoço. Eu nem sei se eu vou conseguir ler hoje, na verdade, porque eu queria tirar o dia de hoje pra ficar jogando com os amigos no Discord. Eu vou ver ainda. Então esse foi o momento de atualização de leitura pra vocês aqui no vloguinho, do que eu tô achando, como eu tô me sentindo. Então, vamos para o próximo sprint. Parece que eu só apareço de cabelo molhado, né, nesse vlog. Mas é porque eu gravo de manhãzinha cedo, daí é o período que eu tomo banho, lavo o cabelo e tudo mais. Vim fazer pequena atualização, só dar um contexto mesmo, porque eu tô chegando no final do livro. Mas vamos por partes. Hoje é dia 18 de outubro, quase 7 da manhã. A última vez que eu li foi sábado. Vou deixar a data aí passando pra vocês na tela. Daí eu passei domingo, segunda e terça, 3 dias sem ler. Falhei, né, na maratona que eu estava fazendo, porque já era pra eu ter terminado de ler os 3 livros. Mas domingo eu
queria tirar o dia de descanso, sabe? Eu queria muito jogar também. Então, tive minha reunião e passei o dia jogando para descansar a mente. E também era o final de semana de aniversário do meu casamento, né, com o marido. Então, tirei o dia para descansar. Segunda e terça eu tava bem ocupada, porque segunda é o dia que eu tiro, assim, para dar mais ou menos uma organizada na casa. E eu saio compromisso dia de segunda. E terça eu tô com uma nova rotina. Então, além da rotina de lives no período da manhã, até umas 2 horas da tarde, que é onde eu tiro o tempinho para ficar estudando, agora eu tenho um outro compromisso no período da tarde. Então, eu ainda tô em fase de adaptação. Então, eu tava bem cansada, assim, mentalmente. Eu não queria pegar o livro para ler. Então, foram 3 dias que eu fiquei sem ler, mas na quarta-feira eu retomei a leitura. Então, quarta, quinta e sexta foram 3 dias que eu tirei um tempinho ali do meu dia para ler. Mas eu não fiz nenhum registro porque eu tava cansada, sabe, das lives. Depois das lives eu sempre fico cansada, porque pode não parecer, fazer live é cansativo. E eu faço live de 7 da manhã até 2 horas da tarde. É isto. Pequena atualização antes de dar andamento na leitura. Hoje é sábado, inclusive já era para eu estar iniciando a live. Falta 2 minutos para começar a live e eu ainda nem liguei meu computador. E hoje eu quero focar na leitura. Então, como eu tô chegando na parte final do livro, eu sei que vai vir fortes emoções, cenas tristes de choro. Eu vim atualizar vocês aqui nesse vídeo. Eu tô na página... A última vez que eu tinha atualizado esse vlog, eu acho que eu tava na página 161. E agora eu tô na página 220, que é a cena onde o Gus liga pra Hazel de madrugada pra pedir ajuda, porque ele saiu sozinho e coisas aconteceram ali. Então, eu sei que depois dessa cena vai ser só ladeira abaixo, vai ser só cena triste, só choro. Então, antes de eu aparecer chorando nesse vídeo, eu nem sei se eu vou me gravar chorando, porque eu acho muito vergonhoso, eu vim atualizar vocês, dar um pequeno... parecer assim, né? Pequena atualização pra falar que eu passei 3 dias sem ler, mas em compensação, os outros 3 dias eu li. E eu vou continuar minha maratona de leitura, apesar de que falhou um pouquinho, né? Mas vou ali não, né? Vou aqui iniciar minha live. Mas, sem mais enrolações, vamos continuar o vídeo. Pra vocês nem faz tanta diferença, mas pra mim faz, né? Porque faz muito tempo que eu não atualizo vocês. Mas, sem mais enrolações, que eu já tô atrasada, gente. Beijo e até já! Galera, mulheres, se eu contar pra vocês que eu entrei na ressaca literária antes de acabar o livro, vocês acreditariam em mim? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Hoje é dia 19 de novembro, 7h15 da manhã, estou com minha live aberta. E o que aconteceu? Eu entrei na ressaca literária, no meio da leitura do livro, não conseguia ler de jeito nenhum, das coisas e sentimentos que esse livro estava me trazendo também. E outra coisa que influenciou para que eu parasse de ler foi alguns acontecimentos pessoais na minha família, eu tô repetindo isso tantas vezes porque eu tô atualizando nos outros vídeos, sabe? Tô cansada de falar isso, mas vamos lá. Um familiar foi internado e
precisou ficar uns dias no hospital e eu fui pra ficar de acompanhante, né? Passei o dia, passei a noite, fiquei intercalando e tudo mais. E isso influenciou também para que eu parasse de ler, porque eu não estava no clima de leitura, né? Não estava muito na vibe. Principalmente A Culpa é das Estrelas, que é uma história triste sobre saúde e morte, praticamente. E eu não estava no clima de ler A Culpa é das Estrelas no momento ali em que estava acontecendo o internato no hospital. Então isso influenciou muito para que eu parasse de ler, né, esses acontecimentos. Graças a Deus agora tá tudo bem, voltamos para casa, ninguém mais está internado, ninguém mais está no hospital. E mesmo quando eu voltei, alguns dias depois, eu ainda fiquei com aquele sentimento remoendo dentro de mim, sabe? Uma aflição no meu peito, esperando a ligação a qualquer momento de tipo assim, a pessoa tá no hospital de novo. Eu fiquei com muito medo desse sentimento. Quer dizer, eu fiquei com medo e esse sentimento assim ficou dentro de mim, de tipo, a qualquer momento eu receber a ligação e saber que a pessoa voltou, sabe? Mas graças a Deus tá tudo bem, ninguém voltou pro hospital, tá todo mundo em casa se recuperando. E é isso, então eu vim só dar uma pequena atualização e um contexto também, né? Eu até, antes de tudo isso acontecer, essa questão da internação no hospital, eu até peguei o livro para ler. Li algumas páginas. E é isso. Sem mais atualizações, agora dia 19 de novembro, eu pretendo, em alguns sprints da minha live, pegar esse livro e terminar, sabe? Porque eu tô na página 272 e ele tem 286 páginas. Então falta só isso aqui, ó. Falta pouquinho, meu Deus, pra eu terminar. Mas eu sei que o livro vai me destruir, o final. Eu já chorei tanto nisso aqui. Chorei tanto. Mas é isso, então vou lá começar não. A minha live já comecei fazendo café na minha casa, fazendo meu devocional. Pra depois, em algum sprint, o meu cabelo segue molhado. Depois, em algum sprint, eu pegar o livro e ler. Mas eu quero terminar ele hoje. Ou eu termino ele hoje, dia 19 de novembro, ou eu não me chamo Bárbara. É isso, galera. Eu vou só atualizar vocês e bora ler juntas? Bora! 20 de novembro, 6h30 da manhã. E eu finalmente terminei de ler A Culpa é das Estrelas. Eu terminei ontem mesmo, no take anterior que eu gravei pra vocês, porque faltava só realmente umas 10, 12 páginas que faltava pra finalizar a leitura. E eu sempre me faltam palavras para falar sobre A Culpa é das Estrelas, mas vamos por partes, tá? Primeiro, a sinopse eu já contei, né? Mostrei pra vocês no começo do vídeo. Os vi cantando. Já mostrei pra vocês no começo do vídeo. O desenrolar da história, basicamente, a Hazel contando sobre a história dela, sobre o câncer que ela tem, os tratamentos que ela usa, como que é a rotina dela, o que ela gosta de fazer. E mostra também a rotina dela indo pro grupo de apoio, que é onde ela conhece o Gus. E aí começa outra parte da história, que é ela desenvolvendo uma amizade, né? Logo de cara eles já se dão super bem e traz assim uma sensação como se eles se conhecessem há anos, sabe? Há muito e muito tempo. Então a forma que acontece ali a amizade e o romance, eu, né, particularmente, na minha experiência de leitura, achei que aconteceu de uma forma muito fluida, muito natural e muito linda também, sabe? Apesar de toda a situação em si, os dois praticamente desde o primeiro momento se amaram e decidiram que estariam com o outro até um dos dois morrer, digamos assim, devido à doença, né? Então, em questão de enredo, eu gostei bastante, apesar do tema abordado, né, que é uma coisa bem triste.
Eu também não sei falar muito, porque eu não sei de fato como que é na realidade, como que acontece, eu não tenho experiências com isso, né? Porque eu não tenho problema de saúde, também nunca conheci ninguém que teve câncer, né, especificamente. Tive casos na minha família, mas eu era muito criança, então não entendia muito bem. Então eu não sei falar um pouco profundamente como que é, se o autor trouxe realmente assim um pouco de realidade para esse assunto, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tratou de uma certa seriedade, sabe? Ele não tratou como algo de tipo de plano de fundo meio que romantizando. Muito pelo contrário. Eu posso estar errada também, não sei, lá vai eu ficar me justificando, com medo de vocês me entenderem errado. Mas eu achei que não aconteceu a questão da romantização da doença, sabe? Na verdade, eu tô falando muito na verdade. Eu achei muito pelo contrário, né? Algo extremamente triste, assim, é um pesar muito grande, principalmente por serem muito jovens, independente da idade, passar por essa situação, por esse problema de saúde, passar por um câncer é algo extremamente delicado, né? E quando se trata de pessoas jovens, você fica com aquele pensamento tipo, nossa, a pessoa até é jovem, ou quando chega a falecer, passando por isso, né? E quando chega a falecer, traz aquele pensamento, nossa, a pessoa tinha uma vida inteira pela frente, viveu tão pouco. Então, a questão da doença na história eu achei que foi tratada de uma forma até que interessante, sabe? Não romantizou de forma nenhuma. E trouxe também as crises que o Gus teve, que me trouxe um pouquinho de embrulho no estômago, mas é porque também eu lembro da cena do filme, do momento em que o Gus, o acesso dele tá infectado, ele começa a vomitar e tudo mais, ele entra em desespero e fica pensando, eu só queria fazer alguma coisa sozinho, só queria me sentir um pouco independente. O Hazel, a Hazel também, nos momentos de crise dela, quando tá acumulando líquido ali nos pulmões, tem a questão do tratamento dela entubada, né, para tirar a água e tudo mais. Então, nessa questão, eu sou suspeita para falar, porque eu amo essa história. Então, eu vou dar 4 estrelas pro enredo, porque eu não sei profundamente a respeito de como que deve ser no dia a dia. Então, eu vou tirar um pontinho, porque vai que o autor falhou em umas partes e eu não sei, né? Então, vamos deixar esse pontinho reserva, né? Então, vai ficar 4 estrelas. Para escrita, vou deixar 5 estrelas, eu não tenho que falar da escrita dele, apesar de que eu vou falar dos dois juntos, eu vou falar da escrita e da fluidez. A escrita é 5, mas a fluidez eu vou dar um 3,5, assim, tô na dúvida se eu dou uns 3 ou 4. Eu vou dar 4, porque eu amo essa história. Eu vou passar pano, galera, então, enfim, minha opinião não é confiável a respeito desse livro, porque eu amo essa história. Eu acho muito linda. Então, escrita 5 e fluidez eu vou dar um 4, porque a escrita é muito boa, eu gostei bastante da forma que o autor fez. É na visão da Hazel, mas ainda assim a gente sabe um pouquinho de como que os outros personagens se sentem devido aos diálogos que tem, apesar de que eu queria muito que tivesse a visão do Augustus e a visão dos pais da Hazel também, porque a gente vê a visão da personagem que tem um câncer, como ela se sente em relação a isso, como que é ter a doença, mas como que ela se sente em relação à família e aos amigos. Ela não gosta de ter muitas pessoas, ter muitas amizades, no caso, para quando chegar o momento em que ela morrer, muitas pessoas sofram, sabe? Então ela gosta de ter só a família dela, que é o pai e a mãe, e a amiga, que caso a Hazel morra, só essas pessoas vão sofrer com a partida dela, digamos assim. Então, eu queria muito que tivesse a visão dos pais, né? Da gente ver esse outro lado, como que os pais se sentem, quais os pensamentos dele em relação, desde quando descobriu que a filha tinha câncer, desde, sei lá, os 13 anos de idade, eu não lembro, muito novinha. Como que é passar por tudo isso, ver a filha passando por tudo isso, qual a sensação que eles têm, o pensamento de tipo assim, o pós-morte, sabe? Como que é, principalmente
Os pais do Gus também, porque eles passaram por isso, né? Pela perda do filho. A visão do Augustus em relação a tudo, como que ele enxerga a vida dele com câncer, como que ele enxerga a Hazel, como que ele encara os pais. E eu quero me emocionar. E como que foi, o que se passou na cabeça dele, o que ele sentiu, sabe, nos últimos momentos de vida dele. Então eu queria muito que tivesse outras visões, não só da Hazel. A fluidez, eu tô chorando. Eu vou dar 4 porque os capítulos são enormes e eu sinto que trouxe uma sensação de que eu não tava avançando na leitura, sabe? Então eu lia, sei lá, eu fazia 2 horas de sprint e tinha lido 3 capítulos. Cheguei na página 100 e eu só tinha lido 8 capítulos. Então tem momentos em que você tá lendo e parece que não tem fim, não traz um respiro assim pra história, porque os capítulos pra mim traz uma sensação de respiro, sabe? De tipo assim, tá num capítulo, acontece tais coisas, aí vai pro próximo capítulo, tem outro acontecimento, e no terceiro capítulo volta pros acontecimentos do primeiro capítulo, então fazer essa dinâmica, sabe? De um respiro na história. Eu não senti isso em A Culpa é das Estrelas, então a fluidez vai ficar com 4 estrelas. Não, vou dar 3, eu vou ser justa. Vou dar 3 estrelas pra fluidez. Os personagens, eu vou dar 5 estrelas, tá? Vou dar 5 estrelas, sim. Eu fui justa na fluidez, mas não vou ser justa no personagem. Tô sendo justa de nada, eu estou sendo parcial, porque eu estou sendo parcial. Os personagens eu vou dar 5 estrelas porque cada um tem ali a sua peculiaridade, a sua personalidade, o seu jeitinho de viver a vida, de enxergar a vida, de encarar as coisas, sabe? Então tem a questão da Hazel, que apesar de ser muito nova, ela tem não, eu não quero falar de questão de maturidade, mas ela tem uma visão que normalmente meninas de 16 anos não têm. Não sei se é devido ao câncer, não sei se é devido à vida que ela tem, é muito reclusa devido à doença, então ela sempre se refugia muito em livros, digamos assim, ela gosta de ler. Eu gosto muito da Hazel, apesar dela ser nova, ela não é chata, digamos assim, sabe? Ela também não se vitimiza. Pelo contrário, ela detesta quem sente pena dela. Então eu gostei muito disso também, de que ela não se vitimiza e sabe, eu poderia ter vivido isso, ter vivido aquilo. E quando o Gus, por exemplo, fala de que o maior medo dele é ser esquecido, ela se revolta, sabe? Então ela fala umas coisas pra ele, não sendo mal educada, não sendo ignorante, sabe? Mas, tipo assim, ela mostra o ponto de vista dela. E ela é extremamente racional. E eu achei muito interessante isso, porque além de ser adolescente, ela ainda é racional, ela não age pela emoção, assim. E o Gus também, ele tem 17 anos, é um cara extremamente extrovertido. Eu queria tanto saber, ter uma visão dele, sabe, da história, eu acho que seria muito incrível. E eu gosto muito dele porque, apesar dele ser extrovertido, ser muito tagarela, ele fala o que vem na mente, mas isso não faz com que ele seja ignorante, mal educado, acha que tem personalidade forte. No caso, se ele sente vontade de fazer alguma coisa, ele vai lá e faz. E não necessariamente coisas erradas, mas, por exemplo, se ele percebe que gosta da Hazel, então ele se entrega nesse amor por ela, sabe? Ele é muito intenso. Isso. O Augustus Waters é muito intenso. Então, se ele ama um livro, ele vai falar sobre esse livro para todo mundo, vai falar para as pessoas, tipo, leiam esse livro, é muito bom, vou falar sobre a história da questão do videogame favorito dele que tem livro, né? Então, ele é muito intenso com os pais, com a família, com os amigos. O Isaac também, ele é muito engraçadinho, que é o melhor amigo do Gus. Os pais da Hazel, apesar da gente não ver muito, eu gosto muito deles também, dos pais do Gus. Gente, não tem muito o que falar a respeito dos personagens. Cada um ali tem sua peculiaridade, traz um tempero, sabe, pra história. É muito incrível conhecer eles. Então, acho que basicamente é isso. Para o enredo, eu vou dar 4 estrelas. Para a escrita, 5 estrelas. Fluidez, 3 estrelas. E personagens, eu vou dar 5 estrelas. Eu não calculei a média, tá, de como que ficaria. Eu vou calcular e deixar na tela para vocês quanto que no final ficou esse livro, da minha avaliação, tá?
mas é um livro favorito da vida. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que no meio da leitura eu entrei em ressaca literária. Teve momentos que foi muito difícil pra mim continuar a leitura devido aos sentimentos que estavam me trazendo. Não só do acontecimento que eu falei pra vocês, de me identificar com uma parte ali da Hazel, de uma situação que ela passou, mas também, como adulta, eu tô enxergando realmente como que é, sabe? Ver mais o lado de como que é viver com alguém que você sabe que vai morrer a qualquer momento devido à doença que ela tem. Antes eu via mais pelo lado do romance, tipo, nossa, dois adolescentes apaixonados que se declaram por outro e vão viver intensamente o seu amor até o seu último momento de vida. Então eu era muito assim, sabe? Muito bicho da teia da cabeça, romancinho e tudo mais. Ah, gente, eu tinha o quê? 15 anos, né? Vamos relevar. Então, agora como adulta, eu vejo mais como um pesar mesmo, como que eles realmente lutam. Enxerguei a dor de cada um, sabe? Da Hazel, como que ela se sente, o receio que ela tem de que quando ela vir a morrer, como que as pessoas que ficaram vão se sentir em relação a isso. Então, essa questão de não querer causar um dano, sabe? Ela até compara como uma granada, que quando uma granada é ativada, ela destrói tudo ao seu redor e ela não quer ser uma granada que traga um estrago tão grande, sabe? Ela quer o mínimo de danos possíveis. E o Augustus Waters não, ele quer ser uma granada, ele quer explodir, quer que as pessoas lembrem que a explosão dele foi uma das maiores que teve, sabe? Então eu tô gesticulando muito, perdão. Ele quer muito ser lembrado, a gente vê esse ponto de vista, mas por que o Gus quer ser lembrado? E a Hazel acaba mudando de opinião em relação a isso, sabe? Só lendo, gente, pra entender. Eu recomendo muito, lembrando que pode trazer aí ressaca literária e é uma história triste, gente. É triste, sim, e a gente vê dois adolescentes se apaixonando e tendo seus receios na vida, sabe? De se apaixonar, querer se apaixonar, mas ao mesmo tempo ter medo por não querer magoar o outro. Eu quero chorar. E a Hazel Grace, ela sempre pensa, em questão da doença, namorando o Gus, ela pensa muito, tipo assim, quando eu morrer, o Gus vai sofrer muito, eu não quero isso, porque ele já passou por isso, principalmente, né, pela ex-namorada dele ter morrido e tudo mais, também por uma doença, um tumor no cérebro. E ela pensa, eu não vou ficar com o Gus porque quando eu morrer, porque quando eu não sei o que, ela pensa muito nela, sabe? Mas ela pensa muito na questão de ter muito receio, não pelo fato dela ser egoísta e pensar só nela mesma. Na verdade, ela pensa tanto nos outros que acaba sendo egoísta e nem vive direito a própria vida, com esse medo de machucar as pessoas quando ela morrer. Só que aí, galera, não é ela que morre. E ela fica tipo assim, cara, não era isso que eu tava planejando, tipo assim, era pra eu ter ido primeiro, né? Então ela que vai passar por isso, sabe? De perder alguém pro câncer. Perdão, meu despertador. Eu não consigo falar dessa história e não chorar, cara, que ódio. Então, assim, amo. Favorita da vida, destruiu minha cabeça mais do que as primeiras vezes. Tem o final também. Gente, o final é lindo porque o Gus dá uma carta pra ela. Antes de morrer, ele escreveu uma carta. E quando ela finalmente acha, gente, eu chorei tanto. Tô chorando, na verdade. E ontem, quando eu terminei de ler, eu fiquei encarando a carta, sabe? E me dá uma sensação tão grande de que são personagens reais. Gente, mas é isso, leiam. É incrível, gente. Leiam. É com essa cara que eu tô falando pra vocês lerem o livro. Mas eu já vou encerrar por aqui, porque não tem muito mais o que falar. Né? Não vou falar sobre o filme, porque esse aqui é um vlog de leitura. E eu não tô pronta pra reassistir o filme, não. Se bem que, em média, se eu contar, eu acho que, literalmente, eu assisti o filme umas 40 vezes. E minha mãe pode provar, porque eu assisti o filme todo dia. Eu tenho um DVD ali em cima, o DVD tá praticamente arranhado de tanto que eu assistia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, espero muito que tenha feito sentido. Eu vou terminar de editar, não tenho nenhuma ideia de como que tá assim, mais ou menos. Se o que eu falei, as coisas que eu compartilhei fez sentido. Mas deixo aqui minha recomendação, tá? De livro, lembrando que é uma história triste, pode ter assuntos delicados aqui pra você, caso você
né, tenha alguma experiência, né, esteja vivendo esse momento, infelizmente, né, de ter um câncer, seja você ou sua família. Mas ainda assim, né, tomando todos os cuidados, tendo em mente os temas, pesquisa aí no Google também, né? Pesquisei os gatilhos. E ainda assim eu recomendo, sabe? É uma experiência que vale a pena ser vivida, porque, como diz Peter Van Houten, a dor precisa ser sentida. É tão lindo, cara, olha. Quanto mais a gente tenta se esquivar da dor, é pior. Então, ela realmente precisa ser sentida pra gente pôr pra fora o que a gente tá sentindo, sabe? A gente não ficar prendendo dentro da gente o que a gente sente. Então, leiam. Simplesmente, esse livro acabou comigo, mas eu vou marcar como favorito. E quem sabe daqui uns anos eu releia novamente. E eu lembrei que eu li, acho que hoje é 2025 agora. Eu acho que eu reli ele em 2022. E o meu cérebro realmente apagou as informações que eu li. Ele realmente apagou completamente as coisas que eu li aqui. Por isso que nessa releitura eu me abalou tanto, não psicologicamente, mas no coração mesmo, no sentimento. Dessa questão de você lembrar ele, eu já falei várias vezes. É isso, gente, um beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês. O que mais? Não sei nem o que falar. Eu tô achando que eu tô em live, que eu tô fazendo live todo dia, o dia todo, que eu tô conversando como se eu estivesse ao vivo, sabe? É isso, então um beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se você gostou do... Ai, eu babando. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, assim eu vou entender que você realmente gostou do vídeo de hoje, do bloguinho de leitura de A Culpa das Estrelas. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você da história, você já leu, o que você achou. Você não leu? Comenta aqui se você pretende ler algum dia, tá? Conte sua opinião a respeito de A Culpa das Estrelas. Se você não gostou da história, pode comentar também, vamos estar compartilhando aí, né, as opiniões. Vai que eu tenho um outro ponto de vista a respeito desse livro, não sabemos. E compartilhe esse vídeo também para amigos e familiares que gostam desse tipo de conteúdo. E se você conhece alguém que ama A Culpa das Estrelas, manda esse vídeo para essa pessoa, por favor. Vai que ela gosta e, sei lá, tem uma opinião diferente da minha, a gente conversa um pouquinho mais também. Então é isso, um beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!